Livro Caminho, Verdade e Vida, Chico e Emmanuel, lição 50, intitulado Conta de Si. Passagem bíblica, Romanos, capítulo 14, versículo 12. Paulo: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Considerações de Emmanuel. É bom a gente sempre refletir sobre isto. As considerações de Emmanuel e do Chico têm o papel de facilitar para nós o entendimento do Evangelho. Nesse caso, hoje, ele vai facilitar para nós Romanos 14, onde ele cita o versículo 12. Então vamos entender as considerações do Emmanuel. É razoável que o homem se consagre à solução de todos os problemas alusivos à esfera que o odeiam no mundo. Entretanto, é necessário saiba a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor ao termo das obrigações que lhe foram cometidas. Inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidadas de si mesmas. Homens existem que se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. Todavia, a quem pertencerão, de fato, os acervos patrimoniais do mundo? A resposta é clara. Para os senhores mais poderosos, desprender-se-ão da economia planetária, entregando-a a novos operários de Deus, para o serviço da evolução infinita. O argumento, contudo, suscitará certas perguntas dos cérebros menos avisados. Se a conta reclamada refere-se ao círculo pessoal, que tem o homem a ver pelas contas de sua família, de sua casa, de sua oficina? Cumpre-nos, então, esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica, a posse do lar, as finalidades do agrupamento em que se trabalha, pertence ao Supremo Senhor. Mas o homem, na conta que lhe é própria, é obrigado a revelar sua linha de conduta para com a família, com a casa em que se asila, com a fonte de suas atividades comuns. Naturalmente, ninguém responderá pelos outros. Todavia, cada espírito, em relacionando o esforço que lhe compete, será compelido a esclarecer a sua qualidade de ação nos menores departamentos da realização terrestre, onde foi chamado a viver. Interessante, né? Dá para a gente entender e compreender um pouco mais quando a gente pega essas considerações de Emmanuel. Mas também tem as fontes onde que o Emmanuel foi, juntamente com o Chico, buscar. No caso aqui, vamos refletindo Romanos 14, do Paulo, que diz assim, no versículo 8: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Versículo 9. Porque foi para isto que morreu Cristo, e ressuscitou, e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos.
Chegamos no versículo 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal do Cristo. Versículo 11. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda a língua confessará a Deus. Será que agora dá para entender o versículo 12, que diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, o Criador do universo. Deu para compreender agora mais claramente que o banquete que Emmanuel nos oferece tem fonte. Não é simplesmente algo imaginário, que o Emmanuel e o Chico simplesmente determinaram que seria assim. Eles têm as fontes, eles foram nas mesmas fontes que nós também temos acesso. Então é necessário que saibamos de onde vêm as informações para que possamos desenvolver um raciocínio lógico, aplicar uma fé raciocinada. Nada de ilusão, nada de se comprometer porque o outro falou. Não, é necessário que venhamos buscar as fontes, os conhecimentos, para desenvolvermos, porque senão seremos sombra de alguém ou de alguma coisa. Na certeza que não queremos ser sombras, mas também não queremos fugir da realidade, dos conhecimentos e das fontes necessárias para ter as respostas. E assim, podemos continuar agora refletindo sobre o texto do Emmanuel. Vamos lá. Todavia, a quem pertencerão de fato os acervos patrimoniais do mundo? Será que nós, apegados nos bens materiais, achamos que tudo isso aqui é nosso? Enganamos, porque a resposta é muito clara. Porque os senhores mais poderosos desprender-se-ão da economia planetária, entregando a novos operários de Deus para o serviço da evolução infinita. Quem tem um pouquinho de conhecimento sobre a vida da humanidade, se conhece o Velho Testamento, vai ver os reis passando para os seus filhos e muitas vezes os reis sendo transformados em prisioneiros de outros reis que conquistaram o seu espaço. Por quê? Muitas das vezes, porque simplesmente entregaram a sua responsabilidade achando que Deus iria resolver os seus problemas. Deus nos mostra como agir. Por isso, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só chegará ao Pai através de mim. Sim, através dos seus exemplos. E aí nós aplicando os exemplos do Cristo para com os nossos irmãos. Compreende? Será que dá para entender com clareza? Aí nós podemos, inclusive, em um certo ponto, chegarmos assim e refletirmos sobre as responsabilidades à luz do Espiritismo. E diz um pouquinho, só assim, só para clarear para nós. Quem tem a consciência desperta para essa responsabilidade coletiva, tem certeza da importância da sua colaboração na edificação de um mundo melhor. E para clarear e finalizar, questão 258 do Livro dos Espíritos. Fala assim, pergunta: quando no estado errante e antes de reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? Resposta: ele próprio escolhe o gênero de prova que quer suportar, e é nisso que consiste o livre-arbítrio. Agora sem chance de fugir das responsabilidades.
Nós não responderemos pelos outros, mas nós responderemos pelas nossas atitudes. Compreendeu? E volta tudo para o seu ombro, nas suas responsabilidades. Quer ter livre-arbítrio? Tenha, mas responda por eles, porque os caminhos estão à sua disposição, do bem ou do mal. Qualquer uma delas receberás a sua recompensa. Lembrando sempre, Deus no comando e Cristo nos exemplos. Poderemos encontrar na próxima lição, se o seu livre-arbítrio opinar por isso. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Um abraço.